Olha a prisão! Ah, é mentira! É, tá, eu sei, parece piada, brincadeira de São João, mas aconteceu hoje, aqui no Brasil, com o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República e hoje réu por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro. Mauro Cid, que estava prestes a ser preso, foi salvo na última hora por uma decisão do Xandão. Quem vai explicar essa história bizarra aqui pra gente é a Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Dai, eu fiquei. Eu juro pra você que eu fiquei até imaginando o Xandão dando risada disso aí depois, porque. Gente, imagina o susto do Mauro Cid com essa história aí. Pois é, pena do Mauricídio não tem, não, tá? Só para vocês saberem. Mas olha que Também não. interessante, né? O Mauricídio, na hora, no momento em que a Polícia Federal está lá fazendo o que a Joyce Hasselman faz, né? Toque, toque, toque. Quem é? A Polícia Federal. A própria Polícia Federal diz: não, peraí, rapidinho, foi revogado. Ah, não vai ser mais preso. Foi bem. E assim, né? A gente vai levar isso na brincadeira, de certa forma? Vai, mas tem uma implicação muito séria por trás disso, porque foi muito rápido o momento da revogação dessa prisão. Então, tem algo por trás que ainda não foi explicado ao longo de todo o dia. E que a defesa do Jair Messias Bolsonaro, logicamente, está explorando. Lógico que ele está explorando. Vou pedir para você, Sofia, para trazer a matéria, né, da prisão do Cid, que logo em seguida não teve mais a prisão. E aí a gente explica o que aconteceu para o Mauro Cid quase ser preso. E ser solto ali, ser mantido solto quase no mesmo momento, no pulo gato. Mas ele está muito feliz, né? Teve que depor a Polícia Federal, teve que depor, mas não ficou preso. Temos uma nova informação, está acontecendo as coisas em tempo real. O STF revogou o pedido de Mauro Cid, de prisão de Mauro Cid. Né? O STF revogou o pedido de prisão de Mauro Cid, não revogou o pedido de prisão de Gilson Machado. Né? Então, houve uma revogação do pedido de prisão de Mauro Cid. Né? A gente vai ter mais informações ao longo do dia, mas a primeira informação que havia sido divulgada, né, pelo UOL, por todos os veículos, a informação que chegou nos veículos de comunicação era que a prisão dele tinha sido decretada, só que agora a informação que nós temos é que o STF revoga o pedido de prisão de Mauro Cid. Prando, há uma tentativa, o Gilson Machado, você mesmo falou uma palavra importante no seu comentário, que é a questão da cadeia de comando. O Gilson ficou também conhecido no ano passado porque foi ele o grande responsável pela vaquinha virtual, não é nem para chamar vaquinha, uma coleta de 17 milhões de reais, mas foi ele responsável por aquele Pix que beneficiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que coletou aqueles 17 milhões por presidente Jair Bolsonaro e que agora novamente fez um novo Pix, uma nova campanha para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar suas contas perante a justiça e também, né, acabou ajudando a manter o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro em Washington, enquanto ele pressiona o governo norte-americano a aplicar sanções, né, às instituições brasileiras por conta do julgamento do pai, né, no STF. Acho que tá bom. A gente não vai se aprofundar muito para falar do sanfoneiro, porque o Pedro Zambada já vai fazer um corte só sobre o sanfoneiro, mas é interessante a gente saber que esse ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, ele foi preso pela Polícia Federal em Recife. Por quê? Porque ele é acusado de tentar aí obter e tentar expedir um passaporte português junto ao consulado de Portugal no Recife, em favor no nome de Mauro Cid. E o objetivo era fazer com que o Mauro Cid conseguisse sair do território nacional. Só isso, gente. A gente não está falando de mais nada, a gente está falando de nada além disso. É muito sério, é abrir aí um campo para que todos os criminosos, os investigados, né, por um crime que é a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, saiam do país, né, evadam as divisas. Então, dito isso,
logicamente, quando o Supremo Tribunal Federal tomou a ciência de que havia essa tentativa aí de fuga, de possível fuga, já que o Cid teria um passaporte em seu nome, e aí é um questionamento até que ponto o Mauro Cid sabia, ou pediu, ou tinha relação com esse passaporte aí, que vai ser esclarecido ainda, mas a prisão dele foi revogada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal que não precisa se esclarecer, e foi isso que eles fizeram, eles não disseram, né, sobre qualquer esclarecimento, se o Cid sabia, se não sabia, mas o Mauro Cid teve os seus celulares apreendidos, que aí quer dizer que certamente vai haver uma investigação aprofundada. E tem uma outra coisa que é interessante, Sofia. O Exército foi comunicado na manhã de hoje, né, na manhã dessa sexta-feira, pelo Supremo Tribunal Federal, que existia esse mandado de prisão para o Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, e militares acompanharam a operação da Polícia Federal na casa do ajudante de ordens, no setor militar urbano, em Brasília, e ao determinar a prisão preventiva, o ministro do Supremo Tribunal Federal, quase que engasgo, Alexandre de Moraes, disse à Polícia Federal que deveria evitar a espetacularização. A CNN informou que teve acesso a essa nota que foi sigilosa do Alexandre de Moraes, e, entre aspas, a nota dizia que a autoridade policial responsável pelo cumprimento do mandado deveria evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática. Então, tentou-se ali cuidar da imagem do Mauro Cid, mas, como a gente acabou de falar, né, no começo desse corte, quando a Polícia Federal chegou para esse cumprimento, já estava na casa de Mauro Cid, houve o pedido de revogação do mandado de prisão, e o Mauro Cid não foi preso. Mas isso teve uma repercussão aí para as defesas, tanto de Bolsonaro quanto de outras pessoas. E aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer essa análise sobre essas defesas, porque isso vai repercutir muito ainda, né, nos próximos dias, sobretudo porque a própria defesa do Bolsonaro tenta desacreditar, descredibilizar o Mauro Cid em todo momento. E o clima ali é de que isso pode sim favorecer Bolsonaro, né? Conta pra gente o que você apurou. Bom, vou começar da própria repercussão junto à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eles respondem é: precisamos entender, ponto final. As outras defesas já estão se aprofundando mais em avaliações aqui de bastidores que a gente compartilha com quem está com a gente nessa cobertura. Uma primeira impressão é de que as defesas estranham o fato da prisão acontecer e logo na sequência ser revogada. A gente tem que entender. E aí eu estou falando das outras defesas, tá? Para ficar bem claro, não estou falando de impressões da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estou falando dos outros 6 réus, né? No caso, são 8 réus no total, Bolsonaro, Cid e essas outras 6 figuras implicadas nesse núcleo crucial. Por que eles estranham essa questão da prisão ser feita e logo depois ser revogada? Porque isso não é usual, eles não veem muito sentido nisso acontecer. Essa é a pergunta do momento, que a gente ainda não consegue responder. Vamos respondendo aqui em tempo real ao longo da nossa cobertura com todo o time da CNN. Agora, há uma avaliação entre os advogados que eu conversei de que essa prisão de Mauro Cid tem 2 efeitos. Um efeito que é muito bom para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque levantou a tese, e isso apareceu no interrogatório que Celso Vilardi fez com o Mauro Cid, sobre esse perfil @Gabriela, né, que é citado justamente na matéria da revista Veja como um perfil que teria sido usado, segundo a publicação da Veja, por Mauro Cid, para que ele entrasse em contato com outras pessoas e desse detalhes ali, repassando o que estava acontecendo no momento em que ele já tinha firmado esse acordo de colaboração premiada. Então, esse é um primeiro ponto, a gente entender de fato se Mauro Cid mentiu ou não. Para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, é essa a tese levantada, tanto é que eles são enfáticos em dizer:
toda vez que Cid vai depor, ele oferece uma versão diferente de seu depoimento. Então, é um trunfo, segundo as outras defesas, para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso pode livrar Bolsonaro de uma pena? Não necessariamente, porque o que as defesas nos lembram também é que você tem, pela lei das organizações criminosas, um efeito muito claro de que mesmo que isso escale para uma invalidação da colaboração premiada de Mauro Cid, os efeitos das provas que foram produzidas a partir da colaboração continuam valendo. Isso está na lei. Quais seriam essas provas? Um exemplo é a própria minuta do golpe, que teria sido encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, que era uma figura muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, entre outras questões de materialidade que a Polícia Federal ofereceu à Procuradoria-Geral da República, que estão ali na denúncia e que agora estão no âmbito desse processo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, são algumas repercussões que a gente já traz de como que esse processo todo está sendo visto, com um estranhamento em relação à prisão e logo na sequência à revogação, com algo sendo positivo para a defesa. É isso, né, Sophie? Por mais que haja, né, um questionamento sobre, poxa, o Cid está falando tudo, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Eu questiono isso, o Cid está falando tudo? Até que ponto? Porque, por exemplo, quando o Cid foi preso, teve celulares apreendidos ali pela primeira vez foi preso, o Mauro Cid, ele não contou, por exemplo, que tinha determinadas conversas no seu celular. Ele não falou o áudio, não disse sobre áudios, né, de conversas que tinham sido feitas ali, que depois foram expostas com a perícia no aparelho. Então, poxa, mas até que ponto o Mauro Cid, ele realmente é uma peça-chave? No entanto, eu acho que essa justificativa é muito importante para a gente compreender que não é só a delação de Mauro Cid que implica, que coloca ali o Bolsonaro nessa articulação de golpe de Estado. O depoimento dele é só mais um elemento interessante sobre o local em que ele estava, se Bolsonaro assinou ou não a minuta, quem estava naquelas reuniões, e que tudo isso depois vem sendo destrinchado e evidenciado pelas informações, inclusive, que foram depostas, né, já foram expostas, perdão, pelos próprios depoentes, que são réus, recentemente para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro, ele entregou que, de fato, ele teve acesso à minuta, ele nega que ele tenha feito modificações, como o Cid afirma, mas, logicamente, todo um cronograma do que aconteceu bateu muito certo com as entrevistas, com os depoimentos que já foram adquiridos. Então, não é só a fala do Cid, mas a gente ainda acredita, pelo menos eu acredito, que o Cid ele tem muito mais a falar, e talvez ele tenha dito em algum trecho que ainda não foi liberado, né, desses depoimentos, e que certamente é interessante para o Alexandre de Moraes que ele continue com sua delação premiada intacta. Mas, se ele tivesse fugido, seria um tiro no pé, seria um tapinha no rosto aí do STF, né? Porque ele tem teria todas as chances de fugir se esse passaporte tivesse sido liberado. Gente, pra mim, eu acho, assim, bastante negativo. Tá, a gente faz a brincadeira da festa junina e do susto que o Xandão deu no Cid e tal. Faz brincadeira, faz. Mas eu acho bastante negativo esse tipo de movimentação, sabe? Ou vai lá e faz a prisão de uma vez, ou então nem faz. Eu acho que isso aqui aí acaba abrindo brechas que a gente não quer abrir. Dito isso, eu entendo que isso acaba sendo uma demonstração de uma tensão que está ocorrendo no STF agora, que é a tensão de que a gente tem que ficar de olho, porque esses caras eles podem tentar fugir a qualquer momento e a gente não pode deixar eles fugirem, ao mesmo tempo que não querem tomar uma medida preventiva, porque qualquer medida preventiva pode ser usada para fortalecer uma narrativa de perseguição, etc. e tal. E para mim, esse vai e volta, que não é a primeira vez que acontece com o Cid já foi preso, liberado antes, não tão rápido, mas já aconteceu antes.
é uma demonstração dessa tensão. Eu serei bem sincera aqui, e isso é só a minha opinião que não vale nada. Eu já teria, no mínimo, tomado o passaporte e colocado tornozeleira em todos eles. Sendo bem sincera mesmo, não estou necessariamente falando em prisão preventiva, que já é uma medida bem mais forte, mas no mínimo, apreensão de passaporte e tornozeleira. Ai, mas aí eles vão fazer narrativa de perseguição. Eles vão fazer de qualquer jeito. E eles, inclusive, vão fazer quando houver a prisão em definitivo. Se ela vier, óbvio. Então, sabe, algum peito vai ter que ter com relação a isso. E eu acho que estaremos lidando com um dano muito pior se essas pessoas conseguirem fugir do que com qualquer narrativa que eles possam criar por causa de uma tornozeleira eletrônica. Porque se eles conseguem fugir, como o Zambelli já fugiu, como o Alan dos Santos já fugiu, como o Léo Índio já fugiu, como o Oswaldo Eustáquio já fugiu, se eles conseguem fugir, sabe o que significa? Que eles vão ficar com a narrativa de perseguição anos e anos do lado de fora, repetindo. Então o dano é muito maior. E inclusive fazendo mais do que só narrativa de perseguição, né? Enfim. É isso, mas como eu falei, só minha opinião. Pois Dai. é, Sofia, só para registrar minha opinião, sou super a favor da tornozeleira. É o mínimo que deveria ser. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de alguém que tentou, pelo menos é o que a acusação aponta, tentativa de golpe de Estado. E se existe um risco de fuga, essa pessoa precisa se estar com a tornozeleira, ser monitorada 24 horas. É o mínimo, gente. Enfim, é isso, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já está voltando com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.